Olá, comunidade querida do canal Positivo e Próspero. Sejam muito, muito bem-vindos. Que bom estarmos juntos de novo aqui nesse nosso espaço, né? O lugar para a gente cultivar harmonia e prosperidade. E a gente segue firme aqui na nossa análise do livro Pense e Enriqueça, o famoso Think and Grow Rich, do Napoleão Hill. Um clássico lá dos anos 30, mas, nossa, super atual, né? Com certeza. As lições dele atravessam o tempo. Exato. E hoje a gente mergulha no capítulo 4, Autossugestão. Olha o subtítulo que interessante. O meio para influenciar a mente subconsciente, o terceiro passo rumo à riqueza. É o terceiro degrau que o Hill propõe. Isso mesmo. E para quem está chegando agora, vale a pena ouvir os episódios anteriores, dos capítulos 1, 2 e 3, tá? Porque o Hill vai construindo o raciocínio, sabe? É como uma escada mesmo, um degrau apoia o outro. Fundamental essa sequência. E a autossugestão, nesse contexto, é como ele apresenta essa ponte, essa ligação vital entre a nossa mente consciente, a que a gente usa todo dia para pensar, analisar. A mente racional, digamos assim. Isso, racional. E a mente subconsciente, que para o Hill é onde moram nossas crenças mais profundas, sabe? É o centro da ação ou o motor por trás de muita coisa. E o grande desafio, eu acho, é pensar como que essa ferramenta que ele descreveu lá atrás, quase 100 anos, como que a gente aplica isso hoje, em 2025, com toda essa loucura de informação, né? Exatamente. Como usar essa comunicação interna a nosso favor no mundo de hoje. Bom, fiquem com a gente, que é isso que a gente vai explorar. Então, para começar, o que o Hill define como autossugestão? Basicamente, são os estímulos, as sugestões que nós mesmos damos para nossa mente. Coisas que chegam pelos 5 sentidos, sabe? É a gente falando com a gente mesmo, numa camada mais profunda. Tipo uma autoconversa direcionada para o subconsciente. É por aí. E a mente consciente, essa que a gente está usando agora para conversar, ela tem um papel crucial. Ela funciona como um porteiro, sabe? Um segurança na porta do subconsciente. Interessante essa imagem do porteiro. Pois é. Ela recebe tudo que vem dos sentidos, o que a gente vê, ouve, sente, e ela tem o poder de decidir. Isso entra, isso não entra. A gente pode aceitar ou rejeitar um pensamento antes que ele vá lá para dentro, para o subconsciente. Entendi. E o ponto que Hill acha fascinante é que a natureza deu para a gente controle total sobre o que chega lá. Só que a gente nem sempre usa esse controle, né? E ele conecta isso com a questão da pobreza, da escassez. Quer dizer, não usar esse controle seria um motivo para as pessoas ficarem limitadas. Exatamente. Segundo Hill, essa falta de exercício consciente do controle, é um dos grandes motivos pelos quais muita gente acaba vivendo com crenças de falta. Deixam ideias negativas entrarem sem filtro, sabe? Entendi. É como se a porta ficasse aberta para qualquer coisa entrar. Isso. E aí ele usa aquela metáfora do jardim fértil para o subconsciente. É um terreno rico, pronto para germinar qualquer coisa que cair ali. Eu lembro dessa analogia. Pois é. Se a gente não planta de propósito as sementes que a gente quer, pensamentos positivos, criativos, alinhados com nossos sonhos, o que acontece? As ervas daninhas crescem sozinhas. Pensamentos ruins, medo, dúvida. Exatamente. Elas tomam conta por pura negligência. A gente não plantou o bom, então o ruim ocupa o espaço. Então, a autossugestão seria a ferramenta para a gente virar jardineiro da própria mente, para escolher as sementes. Perfeito. É o controle que a gente tem para alimentar o subconsciente com pensamentos que constroem, que ajudam, ou, se a gente não usa, a gente permite que os pensamentos destrutivos entrem e se instalem. E isso me lembra muito os 6 passos práticos que a gente viu no capítulo do desejo, o segundo passo. Aquela coisa de escrever o objetivo, o prazo, o que vai dar em troca e ler em voz alta todo dia. Diretamente ligado. A instrução de ler em voz alta, 2 vezes por dia, a declaração escrita do desejo. E Hill bate muito na tecla. Não é só ler. É sentir e visualizar como se já fosse real. Essa parte do sentir é crucial, né? É o coração da coisa. Essa prática é a autossugestão em ação. A ideia é comunicar o objetivo claro, específico, lá para o subconsciente. Mas, com uma carga de fé absoluta. A repetição serve para quê?
para criar novos caminhos neurais, novos hábitos mentais, para condicionar o subconsciente a aceitar aquela nova realidade e trabalhar para trazer ela para o físico. Entendi. É como treinar o subconsciente. Isso. E ele até já adianta uma conexão com o conceito de mastermind, que ele vai detalhar mais para frente. Ele sugere que tanto esse esforço individual dos 6 passos, quanto a energia de um grupo mastermind, usam no fundo o mesmo princípio, a autossugestão para direcionar a mente subconsciente. Mas aí vem um alerta importante que ele faz, né? Não adianta só ficar repetindo palavras como um robô, certo? Não é passe de mágica. De jeito nenhum. Ele é bem claro quanto a isso. Cita até o Émile Coué, com aquela frase famosa: dia após dia, em todos os sentidos, estou cada vez melhor. Sim, conheço. Então, ele diz que repetir isso milhões de vezes, mas sem emoção, sem acreditar de verdade, não adianta muito. O subconsciente, para Hill, opera numa outra frequência, uma frequência emocional, sabe? Entendi. Ele não entende só a palavra, ele entende a emoção por trás da palavra. Exatamente. E a regra de ouro que ele coloca é: o subconsciente só reconhece e só age sobre pensamentos que estão misturados, carregados de emoção ou sentimento. Ele acredita que não entender isso é a maior causa de fracasso ao tentar usar a autossugestão. Faz todo sentido. Palavra vazia não tem força. Nenhuma. Tem que sentir a verdade do que você está afirmando para si mesmo. Tá, mas vamos ser sinceros. Controlar a emoção, cultivar a fé, isso não parece fácil. A gente não consegue simplesmente decidir, agora eu vou sentir fé, e pronto. O Hill reconhece essa dificuldade. Reconhece sim. Ele é bem pé no chão contra isso. Avisa para não desanimar se no começo for difícil controlar a emoção ou visualizar com clareza. Ele usa aquela expressão, né? Não existe algo por nada. Tem um preço a ser pago. Exato. A habilidade de influenciar o próprio subconsciente exige um preço. E qual é esse preço, segundo ele? Persistência. Aplicar os princípios com determinação, dia após dia, sem parar. Ele diz que não tem atalho, não tem como enganar o processo. A decisão de pagar esse preço, de fazer esse esforço constante, para ter a recompensa, que ele chama de consciência do dinheiro. Essa decisão é de cada um. Entendi. É um trabalho contínuo. Contínuo. E ele faz questão de diferenciar essa habilidade de ser simplesmente inteligente ou esperto. Conhecimento puro sem essa aplicação focada raramente atrai riqueza, a não ser por acaso. O método dele, ele argumenta, não depende de sorte. Funciona para quem se dedicar. E se a pessoa tentar e não conseguir de primeira? A recomendação dele é clara. A falha não está no método, está na aplicação. Então o que fazer? Tentar de novo. E de novo. Fazer outro esforço. E mais outro. Até conseguir. É a persistência na prática. Essa persistência toda me parece ligada a outra coisa que ele fala muito: concentração. Como que a concentração entra nessa história da autossugestão? Elas andam juntas, totalmente conectadas. Para usar a autossugestão de forma eficaz, você precisa ser capaz de quê? De concentrar somente no desejo, focar naquilo, até virar quase uma obsessão ardente, um pensamento que domina. Entendi. Tem que ter foco total. Total. Ele até dá uma instrução prática ligada ao primeiro passo lá do desejo, de definir a quantia exata de dinheiro. Qual instrução? Fixar essa quantia na mente, manter o pensamento nela com concentração máxima, atenção total. Ele sugere fazer isso de olhos fechados até você conseguir ver o dinheiro na sua imaginação, como se fosse real, e praticar isso todo dia. Uau! Visualizar com essa intensidade? Exato. E, de novo, ele conecta com a fé. Ao fazer esses exercícios de concentração e visualização, a instrução é: siga os princípios do capítulo da fé. Ou seja, veja-se e sinta-se como se já estivesse com o dinheiro, viva a emoção dessa realidade agora na sua mente. É quase como criar um filme mental bem vívido, com som, imagem e sentimento. Perfeito, é isso mesmo. E tem um ponto que o Hill considera super importante. O subconsciente, ele diz, aceita qualquer ordem que a gente dá com fé absoluta e age sobre ela. Qualquer ordem? Qualquer ordem dada com essa convicção. Mas ele admite que geralmente precisa de repetição. A autossugestão, repetida com frequência, ajuda o subconsciente a entender e incorporar a ordem. E baseado nisso, ele até sugere um tipo de
truque legítimo, né? Sim, Que é o quê? Convencer o próprio subconsciente, começando por se convencer conscientemente de que você precisa daquele dinheiro que você está visualizando. fazer essa parte mais profunda acreditar que o dinheiro já está ali, sabe? Só esperando para ser pego. Entendi. É como alinhar a crença profunda com o desejo consciente. Exatamente. E o passo seguinte, entregar esse pensamento carregado de crença e emoção para a imaginação. A partir daí, a imaginação começa a trabalhar para gerar o quê? Planos práticos, ideias concretas, para transformar o desejo em dinheiro de verdade. Faz sentido. Isso conecta com o passo 4 do desejo, criar um plano definido. Mas o interessante é que ele fala para não esperar o plano perfeito para começar a usar a autossugestão. É um ponto-chave. A instrução é: comece agora a se ver e sentir com o dinheiro. Ao mesmo tempo, exija e espere que o subconsciente te entregue os planos. Não é esperar de braços cruzados, é uma esperativa com expectativa. E como esses planos chegam? Do nada? Ele diz para ficar alerta. Os planos podem vir como um flash, sabe? Uma inspiração súbita. Ele chama isso de sexto sentido atuando, como se fosse uma mensagem da inteligência infinita, uma fonte maior de conhecimento. Uau! E a recomendação é: trate essas ideias com respeito e haja imediatamente sobre elas. Se você hesitar, deixar para depois, pode ser fatal para o sucesso, ele diz. E ele também alerta para a gente não confiar só na razão para avaliar esses planos, né? Por quê? Porque a razão, segundo ele, pode ser limitada pelas nossas experiências passadas, pelos nossos medos. Às vezes a razão é até meio preguiçosa, não quer sair da zona de conforto. O subconsciente, conectado a essa tal inteligência infinita, poderia trazer soluções que a nossa lógica sozinha não veria. É um convite a confiar na intuição também. Entendi. Abrir-se para ideias que talvez pareçam diferentes. Exato. E um detalhe importante na visualização. Ele diz para a gente se ver não só recebendo dinheiro, mas também prestando serviço ou entregando o produto em troca. Isso reforça a ideia do valor, da troca justa. Boa. E aí ele resume as instruções práticas, né? Reforçando que tem que seguir tudo com fé e humildade. Ele é bem enfático nisso. Pular etapas ou fazer mais ou menos não funciona. Integridade total na aplicação. É a chave. Então vamos recapitular esses passos práticos que ele junta. Achar um lugar quieto, de preferência na cama à noite, sem ninguém para interromper. Fechar os olhos. Repetir em voz alta para você ouvir sua própria voz aquela declaração escrita. A quantia, o prazo, o que você vai dar em troca. E enquanto fala, se veja já com o dinheiro na mão. Isso. Ele até dá um modelo de declaração. Se a gente adaptar, sei lá, para hoje, com valores de exemplo, ficaria algo tipo: até 1º de janeiro de 2030, terei em meu poder, digamos, R$150 mil, que virão para mim em valores variados nesse período. Em troca desse dinheiro, darei o serviço mais eficiente que eu puder, na maior quantidade e melhor qualidade possível, como aqui descreve o serviço ou produto. Eu acredito que terei esse dinheiro. Minha fé é tão forte que já posso ver o dinheiro na minha frente, posso tocar. Ele está esperando ser transferido para mim conforme eu entregar o serviço. Estou esperando um plano para acumular esse dinheiro e seguirei esse plano quando ele chegar. O importante são esses elementos, sabe? O quanto, quando, o que em troca, a fé forte e a espera ativa do plano. Ok, e o segundo passo? Repetir esse programa Leitura em Voz Alta com visualização e sentimento toda noite, toda manhã, sem falhar, até que a imagem mental do dinheiro fique super clara, familiar mesmo, na imaginação. Entendi. E o terceiro? Colocar uma cópia dessa declaração escrita num lugar visível, perto da cama, no espelho do banheiro, onde você veja de noite antes de dormir e de manhã ao acordar. E ler essas 2 vezes, todo dia, até decorar. Entendi. É para fixar mesmo. O objetivo disso tudo, ele repete, é usar a autossugestão para dar ordens claras para o subconsciente. E a chave mestra, que ele não cansa de repetir, é: o subconsciente só entende instrução com emoção, com sentimento. E a fé,
que para ele é essa convicção profunda, emocional, de que vai acontecer, é a emoção mais poderosa para isso. Ele tem consciência que tudo isso pode soar meio abstrato, né? Ou até difícil de acreditar para quem está começando. O que ele diz para quem está cético? Ele pede um voto de confiança. Fala para seguir as instruções mesmo assim, mesmo que pareçam estranhas no início. Quase como uma criança, que segue o que mandam fazer sem ficar questionando tudo. Confiar no processo, então. Exato. A promessa dele é que com a prática persistente, feita de coração, em espírito e ato, como ele diz, um novo mundo de poder vai se abrir para a pessoa. Aquele ceticismo inicial, que é normal, vai dar lugar à crença. E a crença vai se fortalecer até virar fé absoluta. E aí sim a pessoa poderia dizer aquela frase forte do poema Invictus. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Perfeito. E ele explica por que isso se torna verdade, principalmente na questão financeira. Porque a gente descobre o poder de influenciar a nossa própria mente subconsciente. E através dela, a gente consegue acessar a ajuda da tal inteligência infinita, recebendo ideias, planos, sincronicidades que guiam a gente para o objetivo. Entendi a lógica. Por isso ele considera esse capítulo, o da autossugestão, a pedra angular da filosofia toda. Entender e aplicar isso aqui, com persistência, é a base para todo o resto funcionar. Faz todo sentido. Não é só mais um passo. É o mecanismo central. Os outros princípios seriam ferramentas para a gente aplicar a autossugestão de forma mais eficaz, para turbinar essa comunicação interna. Exatamente essa a ideia. E ele fecha o capítulo com uma instrução final bem interessante para quem quer mesmo dominar isso. Qual? Depois de ler o livro todo uma vez, a pessoa deve voltar para este capítulo 4 e ler ele inteiro, em voz alta, toda a noite. O capítulo inteiro. Toda noite. Uau! Sim, o objetivo é se convencer totalmente da força e da validade da autossugestão. Ele até sugere ir sublinhando as frases que mais tocarem a pessoa durante essa leitura repetida, para gravar mesmo na mente. Nossa, é um ritual bem intenso de programação mental, né? A intenção é essa, uma imersão profunda no princípio, até ele virar parte do jeito de pensar e sentir da pessoa. E pensando aqui, trazendo para a nossa realidade de 2025, com tanta distração digital, notificação piscando, essa avalanche de informação externa, como que a gente cria o espaço mental, a disciplina para aplicar essa autossugestão focada, com emoção, visualização, de forma consistente? É a grande questão, né? Como cultivar esse jardim interno com tanto barulho lá fora? Fica aí a reflexão, né? A gente precisa adaptar essas ferramentas para o nosso tempo. Sem dúvida. É um desafio real. Emoção e fé são o combustível, essenciais. Persistência e concentração são a prática diária. E a gente tem um método passo a passo que, embora desafiador, é bem claro. Queremos agradecer demais a você que ficou com a gente até aqui. Sua companhia, sua energia são super importantes aqui no canal Positivo e Próspero. E lembrem-se, a gratidão é um pilar fundamental da vida próspera que a gente busca construir juntos. Esperamos que essa nossa conversa sobre autossugestão tenha trazido clareza, talvez alguma inspiração para sua jornada. É um tema muito, muito forte e a gente adoraria saber o que você achou. O que mais chamou sua atenção nesse capítulo? Você já tentou aplicar autossugestão? Conta pra gente nos comentários, compartilha sua experiência, suas dúvidas. E claro, reforçamos o convite. Leiam a obra completa, pense e enriqueça. Nossa conversa aqui é um aperitivo, um estímulo para você mergulhar fundo nas ideias originais do Napoleão Hill. Vale muito a pena. Muito mesmo. Se essa análise te ajudou, se trouxe algum valor, deixa seu curtir, por favor. Isso ajuda nosso trabalho a chegar a mais gente. E se você ainda não está inscrito aqui no Positivo e Próspero, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos passos dessa nossa jornada rumo à riqueza. Isso aí. Ah, e compartilha essa conversa. Manda para aquele amigo, para aquela pessoa querida, que você acha que pode se beneficiar dessas ideias de direcionar a mente para o sucesso. E dá uma explorada aqui no canal, tem muito mais conteúdo sobre lei da atração, prosperidade, mais de 90 vídeos para fortalecer nossa caminhada juntos. Conteúdo não falta. E nossa gratidão especial à nossa comunidade que não para de crescer.
Já somos mais de 170 pessoas positivas e prósperas, conectadas mentalmente aqui, buscando abundância. Que maravilha isso. É muito bom ver essa energia positiva crescendo. Demais. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Desejamos a todos muita prosperidade, muita harmonia e muito sucesso na realização dos seus objetivos. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima!